A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estou aqui numa série de mensagens, já fiz 12 mensagens cujo tema principal é cura interior. E aconselho você que está me ouvindo pela primeira vez sobre este tema, que você assista desde a primeira parte, para que você veja uma construção de um pensamento que eu vou fazendo segundo a palavra de Deus, tá? Usando os textos bíblicos, e ao mesmo tempo também vou aqui trazendo experiências, contando para vocês histórias, e com isso temos ajudado aí muitas pessoas, aqueles que são inscritos e aqueles que também não são, neste canal. Então são muitas pessoas que têm sido ajudadas, e esta mensagem especificamente, eu não só vou colocar ela dentro da sequência da série de cura interior, mas também vou deixar ela separada, porque esta mensagem de hoje, ela é algo que tem muito a ver com o ministério que Deus tem me chamado, que é o ministério de cura e libertação, o ministério de batalha espiritual, sabendo sempre que o mais importante é a salvação. O seu nome, o meu nome está escrito no livro da vida, mas entendemos também que enquanto estamos aqui como cristãos, todos esses anos, em todas as situações que vivemos, Deus quer que a gente tenha uma vida menos, vamos dizer assim, sofrida, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas nós temos que ter bom ânimo porque Jesus venceu. Então a aflição e a perseguição que nós temos que ter é por causa da verdade, tá? E esse canal, ele tem como finalidade a nos libertar daquilo que nós causamos, daquilo que nós verdadeiramente plantamos. E a Bíblia diz que aquilo que planta, nós colhemos. Então isso Deus não quer. Então aqui nós temos que nos ajudar. Então já quero adiantar que não estou aqui para condenar ninguém, tá? Porque não há aqui ninguém aqui, nenhum de nós é bom, todos nós erramos, todos nós falhamos. Então estamos aqui unicamente pela misericórdia de Deus. Hoje o tema que eu quero trazer para vocês, que está queimando no meu coração, é exatamente este. Eu quero que você pense, e se você não souber, pergunte isso depois para sua mãe, ou se você não tiver sua mãe, seu pai, os seus irmãos, ou procure perguntar exatamente o seguinte: em quais circunstâncias você nasceu? Ou seja, quando você nasceu, quais eram as circunstâncias? As circunstâncias relacionadas aos seus pais, relacionado se eles eram casados, relacionado se os seus pais verdadeiramente desejaram o seu nascimento, se os seus pais te rejeitaram, porque trabalhei aí 2 vídeos atrás sobre rejeição, né, sobre traumas, e aqui eu vou entrar em mais alguns detalhes de traumas, porque faz parte deste item principal que é cura interior. Mas o que Deus tem colocado no meu coração, especificamente hoje, Deus de manhã, é que nós precisamos ir na origem, na raiz. Inclusive os meus vídeos de processo de cura e libertação, o meu primeiro vídeo, você pode verificar aí, é exatamente irmos na origem. E quando você vai à origem, então você tem muito mais condição de resolver o problema. E todo trauma, que faz parte também de cura interior, é muito importante que você identifique quando que este trauma ele iniciou. Quando você entende a origem do trauma, você então consegue curar, tratar, se arrepender, limpar e mudar de vida. Agora, se você não entender ou não compreender como que surgiu este trauma, seja lá qual for, e aqui eu vou citar alguns, são vários, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrando e vai te iluminando cada um dentro da sua história. Então é importante que você entenda a origem dos traumas, tá? E para entender a origem dos traumas, aonde que os traumas iniciam ou começam? É bem verdade que ninguém aqui está livre de ter algum tipo de trauma, seja ele desde criança ou seja ele adulto. Inclusive agora nós podemos sim ter algum tipo de trauma. Por exemplo, podemos sofrer um assalto e a partir de então começarmos a ter um trauma. Podemos ter uma grande decepção e a partir de então criarmos um trauma. Podemos
ter várias coisas, perder um ente querido e a partir de então termos um trauma, a qual nós temos que saber lidar com isso. Nós adultos e pessoas um pouco mais informadas, é mais fácil de lidar, vamos sofrer, mas nós já temos uma mente, já temos uma personalidade educada, e principalmente aqueles que têm Cristo, aqueles que são cristãos, já têm uma formação melhor do que um ímpio, porque nós temos Deus, conhecemos a palavra de Deus, pelo menos deveríamos, né? Estou trabalhando em cima desses, e mesmo assim é difícil para nós trabalharmos com algumas coisas, com algumas decepções, com algumas coisas que acontecem ao nosso derredor, não é? Agora, vocês imaginem então uma criança que não tem a sua personalidade formada, que ela é totalmente dependente dos pais. Imagine então se o trauma que você hoje vive, a origem disso foi desde o seu nascimento. Então aqui eu quero que você preste muito bem atenção nesse item que é de suma importância. Se ganharmos isso, eu creio que a sua vida vai ser muito melhor para compreender tudo que você está passando. Eu não sei o que você passa hoje, o que você está vivendo, porque eu estou falando aqui até onde esse canal alcançar ao mundo inteiro. Tem outras pessoas de outros países também me seguindo. Mas eu quero que você pense, você já parou para pensar como foi o seu nascimento? Já perguntou isso? Eu nunca vi ninguém parando para pensar nisso, né? Principalmente nós cristãos deveríamos parar para pensar. Mas pare e pense o seguinte, você não sabe, você era criança, eu também bebê, mas depois que a gente cresce, a gente conversa com a mamãe, conversa com o papai, e é importante chamar o pai e a mãe para entender isso. Pai, mãe, quando vocês deram a luz a mim, quando vocês me geraram, como que estava a situação de vocês? Como que era a condição financeira? Vocês psicologicamente estavam bem? Não é? Vocês verdadeiramente me amaram ou passaram a amar depois? Vocês realmente queriam que eu nascesse? Houve algum tipo de problema? Houve algum tipo de violência? Como era a situação financeira? Porque tudo isso é importante para que você entenda um pouco do que você está passando. Porque vocês já ouviram os médicos, tá? Os médicos falam muito assim, quantos meses é a gestação? Nós sabemos que é 9 meses, certo? Nesses 9 meses, quais são as orientações médicas? É que a mãe tenha total repouso, é que a mãe tenha total cuidado, é que a mãe não tome nenhum remédio, e se ela toma algum remédio, ela pare, porque até os remédios afetam exatamente a gestação da criança, porque ela está sendo formada. Todos nós sabemos disso. Quer dizer, se a ciência sabe disso, imagine então o lado espiritual. O lado espiritual, ele também é de suma importância e até maior. Como que a mamãe teve passou aqueles 9 meses da sua gestação? Ela passou nervoso? Ela passou violência? O companheiro tentou matá-la? O companheiro tentou abortar? O pai era uma pessoa que bebia? O pai era uma pessoa que amaldiçoava? Os pais diziam alguma coisa para a criança no ventre que ela veio numa hora que não era para ter vindo? Então tudo isso são legalidades, a qual isso no mundo espiritual é registrado, e Satanás ele se apodera disso. Então preste bem atenção. Foi Deus que estabeleceu a família, e foi Deus que abençoou o casamento, e foi Deus que disse crescei e multiplicai-vos. Então o inimigo não tem como interferir nisso. Agora, quando que o inimigo interfere? Quando há pecado, quando há um distanciamento de Deus, quando os pais, a começar com eles, né, porque eles é que estão ali gerando a criança, a começar com os pais, como que está a condição psicológica de cada um. Então, hoje, sabendo nesses últimos tempos em que o pecado tem crescido de uma forma tão grande, em que o pecado tem entrado nas famílias, nos casamentos, e infelizmente muitos nem casados estão, então já é um problema. E aí eu tenho um vídeo meu que fala sobre pecado de bastardia, tá? Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, tudo eu dou os textos, tá bom? Depois vocês podem ver lá. Eu faço um vídeo das consequências do pecado de bastardia. Então entenda bem,
toda criança, hoje, mesmo ela estando numa família, não, mas quando ela foi gerada e os pais não eram casados, já tem uma legalidade ali de bastardia. E essa criança também vai ter problemas, alguns traumas, e cada um dentro de uma situação. Mas eu quero já abrir um parênteses para dizer para você, eu acho que o Espírito Santo já está te iluminando de muitas coisas, de que não importa o que você está passando e o trauma que você está tendo. Lembre-se, como eu disse, não estou aqui condenando ninguém, tá? Não estou condenando ninguém, porque nós já somos pecadores por natureza, né? E a Bíblia diz que Deus encerrou a todos na desobediência, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que eu estou fazendo aqui é procurando ajudar a cada um de vocês, assim como o Espírito Santo tem me ajudado, a conversar também com a minha família, com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus pais, e você conversa com seus pais, para tratarmos em obediência a Tiago capítulo 5, que diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Eu sei que alguns assuntos às vezes magoam, é chato, e às vezes você fala, eu não quero falar sobre isso, mas é exatamente isso que você tem que falar para que você seja curado, entende? Então, volto a dizer, não estou aqui condenando a atitude de você, pai, né? Porque eu sei que muitos pais estão me ouvindo agora. Não estou condenando você, filho, eu só estou dando exatamente o segredo da vitória, que era a confissão, que é se arrepender, porque não há um justo sequer, então a começar de mim, nós nos arrependermos, você se arrepender, você conversar com o pai, com a mãe, você que foi, de uma certa forma, rejeitado, liberar perdão para o seu pai, liberar perdão para sua mãe, lembrando que por mais que o pai ou a mãe não queira, mas a salvação é individual, a cura ela é individual, a libertação ela é individual, então você tem que limpar o coração, você tem que pedir perdão, você tem que liberar perdão, por mais que essa outra pessoa não queira. Mas é importante que se você fizer isso, você, além de estar em paz consigo mesmo e com Deus, você vai ter mais saúde, você vai ter mais paz, você vai dormir melhor, você então vai ter mais condições de ser útil na mão do Senhor para ser usado por Deus, e principalmente o Pai, o verdadeiro Pai, né, que é Deus, por isso que fala Pai, né, Deus Pai. Se fala Pai é porque tem filho. Então olha aí questão de família. Queridos, é Deus, é o Pai que quer que eu e você não só sejamos salvos, ou seja, viveremos com Ele hoje para toda a eternidade, mas enquanto estivermos aqui, Ele quer que a gente também tenha vida de paz, de saúde, de tranquilidade, sabendo que estamos propensos a pegar tudo. Mas não podemos, queridos, mais permitir que tanta coisa, tanta opressão venha sobre nós, daquilo que é relacionado a nós, tá? Eu tenho certeza que muita coisa que acontece comigo e com você nunca é e nunca foi a vontade de Deus. E Deus quer que eu e você se liberte disso. Mas para isso, você precisa verdadeiramente entender a origem. Então, volto a dizer de novo, quais eram as condições, como que era a situação dos seus pais quando você nasceu, espiritualmente falando, e fisicamente e financeiramente também falando, porque a parte financeira, as condições, leva o pai ou a mãe a proferir palavras de maldição contra o seu respeito. Então, por que eu estou falando isso? Por que tratar disso, lembrar disso? Para que haja arrependimento, para que haja confissão e para que haja libertação. Então, os traumas principais, todos têm, mas os traumas principais, ele acontece exatamente no ventre, tá? Naqueles 9 meses, onde tudo que a sua mãe passa e recebe, ela transfere pelo cordão umbilical para a criança. Então eu vou citar algumas coisas aqui, não vou entrar em muitos detalhes, mas já é o suficiente já para você atentar. Por exemplo, nós sabemos que tem aquela mãe que está grávida e é prematura. Então a criança nasce prematura, né? Então o que é uma criança que nasce prematura? Ela nasce antes do tempo determinado por Deus, né? Devido a uma situação de risco. Então graças a Deus pelos médicos. E essa criança, ela é colocada numa incubadora. E ali ela vai ficar muitas vezes até 1 mês ou 2. E ela fica ali sozinha, sem a presença da mãe. Preste bem atenção, uma coisa é uma criança ficar os 9 meses com a mãe, olha, bem protegidinha, nasce e continua nos braços da mãe e do papai, olha que benção. Agora outra coisa é uma criança que nasce prematura, então ela fica um tempo com a mãe e depois ela fica 1, 2 meses
ausente da mãe. A mãe vai lá, visita, tal, vê, mas ela está numa incubadora. O que isso pode acarretar? Veja bem, isso pode acarretar, porque nós sabemos que quando você crê no Senhor, confessa, o Senhor liberta de tudo isso. Mas o que isso pode acarretar essa pessoa? Vai acarretar solidão. A criança se sente sozinha, meio que abandonado por causa de uma situação. Então esse é um dos itens comprovado, tá, cientificamente, de que uma criança colocada no incubador, por mais que ela está ali sendo protegida pelos médicos para a sua vida, mas ela está ausente da mãe, e isso pode causar uma solidão. Eu não sei se você se sente muito sozinha, não sei se você se sente muitas vezes abandonada, né? Esses pode ser um dos itens. Então entenda, nós estamos aqui trabalhando item por item, não vamos generalizar, apenas para ajudar, e é importante esses detalhes, porque os médicos estudam isso, e nós como cristãos não devemos sempre espiritualizar tudo, né? Mas tudo, não é nada a ver, Jesus já resolveu, não, tem que entender isso. Por que você foi prematuro? Por que você foi tirado do ventre da sua mãe antes dos 9 meses? Tudo você tem que perguntar, e tudo você tem que conversar com a mamãe e com o papai, para que haja ali um arrependimento, né? Então, muitas vezes a mãe já vem com um problema de saúde, ou o pai, então tudo isso tem que ser tratado dentro da palavra de confessar os vossos pecados. Por exemplo, uma outra situação, muitas crianças, elas acabam nascendo com o cordão umbilical enrolado, né, no seu pescoço. Todo mundo acho que já já conheceu alguém próximo a você que... Eu, praticamente 2 ou 3 pessoas, eu conheço que são conhecidas minhas, que os filhos, o cordão umbilical enrolou muito no pescoço da criança e tem que desenrolar. Então, a grande maioria tem isso. Alguns chegam até a morrer, mas os médicos, hoje, graças a Deus pelos médicos, conseguem trazer essa criança com vida. E aí, o que pode... uns sintomas, né? Normalmente, que estudos, tá? Sobre isso, que nós avaliamos. Essa criança, ela pode se engasgar muito. Pensa, ela estava lá do ventre enrolado com cordão umbilical, então ela se engasga muito, né? Ela sente o pescoço apertado, ainda mais os homens quando vão usar a gravata, ele se sente incomodado, alguma coisa incomoda ele, eu não gosto de usar gravata, por que será, né? Será que é só o calor ou alguma coisa? Não, às vezes a criança fica incomodada, ou então quando alguém coloca a mão no pescoço, ela fica incomodada, por que será isso? Então, se existem esses sintomas, existe uma causa. E muitas das vezes a gente não vai atrás, aí fala, não, isso é besteira. Não é. Muitas vezes, lá no ventre, a criança estava assim. Por exemplo, eu estava num curso de cura e libertação, para honra e glória do Senhor, então as pessoas ali junto, todo o grupo, eles traziam as suas experiências, e uma pessoa, ela se sentia sufocada, e ela não podia ver água. Onde ela via água, ela tinha medo. E aí, orando tudo, os amados irmãos ali entenderam juntamente com ela de que quando ela estava no ventre da mãe, fica na bolsa, então ali a bolsa deu problema, estourou, ela se sentiu sufocado, e a partir daquele instante ela começou a ter traumas de água. Então tiveram que fazer exatamente uma conversa com o pai e com a mãe, e realmente confirmaram isso, que houve um problema na bolsa d'água, e aí então confessaram, se arrependeram, pediram perdão os pais, aquele jovem ali, e aquela pessoa, na hora, ela se sentiu liberta, porque oraram, repreenderam toda a intervenção maligna na mente, no trauma, e aquela pessoa foi curada por causa exatamente disso que tinha acontecido com a bolsa, né? Então, são fatos, são situações que nós estamos colocando aí, e de repente você pode achar, isso é besteira ou não. Eu tenho certeza que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, porque estão passando por isso. Uma outra situação também é eclampsia, né? Ou pré-eclampsia, ou seja, a mãe que tem muita pressão alta e ela está grávida. Então é provado cientificamente que o útero da mulher ela é comprimido, e a criança ela se sente o quê? Apertada ali dentro do seu ventre. Então esta criança ela vai ter dificuldade em estar em lugares fechados, né? Então é um outro trauma que essa criança também tem. Queridos, acredite, por causa exatamente de como ela foi formada. A forma como ela foi formada, você é hoje. Os meus pais, eles dizem, eu pergunto para eles, meus pais dizem assim, né? Nós somos em 7 irmãos, e meu pai e minha mãe dizem assim, olha, quando você foi gerado,
eu e o seu pai, nós estávamos numa melhor época, não éramos ricos, mas estávamos numa melhor época, não tínhamos briga, não tínhamos nada, e você nasceu numa paz tranquila, e é interessante como a paz do Senhor Jesus sempre tem caminhado comigo. Eu tenho minhas dificuldades, meus problemas também, mas a minha mãe sempre fala que eu sempre fui o mais calmo, o mais tranquilo da minha casa, porque exatamente nós somos em 7, tem 3 acima e 3 abaixo, eu sou do meio. Exatamente nesta época, a situação dos meus pais era uma das situações mais tranquilas que eles estavam, e de fato, hoje, olhando, minha mãe que dá esse testemunho, né, de que eu sou mais calmo do que outros, e do que os outros filhos, mas a gente fica pensando, será que é da pessoa, não é? Mas olhando, falei, bem, pelo menos quando eu estava sendo gerado ali, naqueles 9 meses, minha mãe disse que estava super bem e estava em paz e não teve nenhuma dificuldade, né? Graças a Deus por isso. E aí me leva uma outra situação, porque eu não quero me alongar muito aqui, eu quero que você entenda item por item. Por exemplo, a grande maioria das mães hoje fazem exatamente o processo, né, de nascimento da criança, exatamente ele faz o parto de cesárea, não faz o parto normal. Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus sabia que a mulher, ficando grávida, ela então vai ter o parto normal. É lógico que a mulher sofre mais, né, no parto normal, mas esse é o desejo pela qual Deus assim estabeleceu o parto normal. Dentro de um parto normal, provado cientificamente pelos médicos, de que a mãe precisa fazer força e a criança também, ela precisa fazer força para sair. Você sabia que a criança, ela se esforça para nascer, para vir ao mundo, juntamente com o esforço da mãe. E a cesárea não. A cesárea, normalmente a mãe está tranquila, a criança também está tranquila, e os médicos, ele faz cirurgia, corta ali uma parte, né, embaixo do umbigo e traz aquela criança ao mundo. Bem, provado cientificamente, provado espiritualmente falando, dentro das ministrações que muitos fazem, o que acontece? Vocês podem reparar que a grande maioria das crianças que vem de cesárea, ela é mais tranquila, ela não se esforça tanto para ir atrás das coisas, ela está sempre ali pedindo, ela está sempre querendo que alguém traga as coisas para ela. Não sei se vocês já repararam nisso. Faça um exame aí, você que nasceu de cesárea, como que é a sua vida? Você é esforçado, você vai atrás? Talvez alguns dizem, não, eu nasci de cesárea e eu não tenho nada disso. Glória a Deus. Mas alguns têm, e alguns são mais assim tranquilos, né? Não se esforçam tanto para ir atrás exatamente das coisas do dia a dia. Então precisa que alguém esteja ali empurrando, incentivando. Então isso é um dos, vamos dizer assim, um dos traumas baseado no parto de cesárea. Quando o parto é normal, você pode ver que existe diferença, as pessoas já vão adiante, elas se esforçam, ela corre atrás, as pessoas não precisam muito estar pedindo para que ela faça, porque automaticamente ela busca, lógico que precisa sempre da orientação dos pais, mas são coisas que dentro desse trabalho de cura e libertação a gente vai detectando, tá? Às vezes você pode achar que é uma besteira, mas não é. Tudo isso, querido, pode e deve ser mudado pela oração, pela confissão, pelo arrependimento e pelo nome de Jesus. É lógico que independentemente da forma como você vê o mundo, independentemente dos traumas, independentemente das circunstâncias pela qual você nasceu, Jesus, ele é poderoso para mudar tudo isso, tá? Se você é tímido, Jesus pode, pelo Espírito Santo, tornar você uma pessoa intrépida, com coragem, alguém que vai à frente. Se você é uma pessoa pacata, Deus pode fazer você de uma pessoa ativa cada vez mais. Se você é uma pessoa que muitas das vezes não sabia muito como se pronunciar, Deus pode mudar tudo isso como Ele já mudou. Se você é uma pessoa que muitas vezes tem medo, Jesus tira o seu medo. Se você é uma pessoa que tem muitas vezes pânico, tá? Medo, Jesus também tira isso. Eu vou dar um exemplo para você, rapidamente. É algo que aconteceu aqui comigo, né? E com a minha filha. A minha filha, ela quando adolescente,
ela teve um susto de um vizinho nosso. O rapaz, na brincadeira, assustou ela, e a partir daquele momento eu percebi que ela ficou com medo, né, até mesmo de sair, e graças a Deus que eu tinha visto quem era o rapaz que tinha assustado ela. O que eu fiz? Tratei logo pela raiz, foi sabedoria de Deus, isso já há um tempo atrás. Quando eu avistei o rapaz na rua, eu chamei ele e trouxe ele até a minha filha e pedi para ele, pedi perdão para a minha filha, para que ele falasse para ela que era só uma brincadeira, porque se ele não trata aquilo, ela iria continuar com medo. Imagine ela sem receber esse aviso dele que era uma brincadeira, imagine ela encontrando com ele na rua, quanto medo ela não teria mais ainda, sabendo que aquilo, naquele momento que ela sofreu um susto, estava provocando um trauma e um medo, e ela começou a ficar fechada dentro de casa, né? Então, quando eu trouxe esse rapaz até a minha filha, disse para ele que eu entendi a brincadeira, que eu sei que criança é assim mesmo, mas que ele pedisse perdão para minha filha, dizendo, confessando para ela que era só uma brincadeira, que ele não iria mais fazer aquilo. E aí pedi para ele dar a mão. Minha filha ficou até um pouco com receio, eu falei, não, pode dar a mão, estou aqui e tal. E quando ela cumprimentou ele, dizendo que o perdoava e que ele pediu perdão, aquilo acabou, e minha filha não ficou mais com medo daquele rapaz, e aquilo também não criou um trauma maior na vida da minha filha. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que talvez o seu caso não é nenhum desses que eu citei aqui. Eu dei vários exemplos para que o Espírito Santo te mostre o seu, tá? Mas como se resolve os traumas? Como se resolve rejeição? Como se resolve ressentimentos? Como se resolve decepção? Como se resolve violência? Como é que se resolve qualquer coisa que você esteja passando ou te influenciando? Primeiro, você precisa ter Jesus no seu coração. Se você não tem, você precisa ter Jesus, porque só Ele perdoa, só Ele cura e só Ele liberta. E só Ele tem o poder de expulsar os traumas e os demônios que estão na sua vida e na sua mente. Segundo, você precisa confessar que verdadeiramente tem isso, que verdadeiramente sofre com isso. Você não pode mais esconder isso. Talvez você esteja escondendo aí há anos, tá? Por exemplo, tem vários casos. Eu tenho caso aqui recente de um pai que abandonou a mãe e a filha, traiu, está com outra mulher, e sempre o pai sempre foi uma pessoa que chamava a sua filha de princesa e tal, e com a ausência dele agora e com outra mulher, a criança cresceu com essa rejeição. E lamentavelmente o pai, ele não tem essa visão, ele não tem esse entendimento do que nós estamos partilhando aqui, e essa criança hoje está sofrendo muito, né? Até para se adaptar no meio da sociedade. Ela procura uma família, ela procura o apoio dos pais, e quando está com os pais é só briga. Por quê? Porque dentro dela há uma condenação, há uma acusação. Dentro deles também há uma condenação de traição. E aí é aquele detalhe, estamos aqui condenando? Não. O que nós estamos dizendo é o seguinte: pai, se você ouvir essa mensagem, mãe, se você ouvir essa mensagem, filha, se você ouvir essa mensagem, só tem um jeito de mudar a situação. É confessando os seus erros. É pedindo perdão. É nós pararmos de justificarmos, tá? É pararmos de dizermos que somos bons. É pararmos de dizer que a culpa é do outro. Mas é nós pedirmos perdão. Pai, você é um dos principais, porque você é o sacerdote da casa. Você é que tem que ali conduzir aquela família. Então, você tem que ser o primeiro a pedir perdão. Não apontar o dedo, mas primeiro pedir perdão para sua esposa, para sua filha. Se você, em alguma situação, você foi um canal de maldição para aquela família e para aquela criança. A mãe também, dentro da sua medida. E você, filho, você que veio dentro de uma situação dessa, entenda, Jesus ama todos e não quer que ninguém seja condenado. Porque fora todo esse problema aqui, ainda tem a questão de sermos reprovados por Deus e irmos para o lago de fogo. Então, Deus quer que todos sejam salvos, sejam libertos. Então, quando foram ali crucificar a Jesus, e depois de maltratarem muito a Jesus, Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Então, filho, pais, mães, perdoem, porque nenhum e nem outro sabe o que faz, não sabe com quem estão lidando. Eu estou cada dia mais aprendendo, querido, nós estamos lidando com o mundo espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E quando um pai rejeita uma criança, veja, eles são autoridades, eu falei isso no vídeo anterior, o inimigo ele se apodera, ele adota esta criança. E aí o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, o que ele faz? Ele distorce a personalidade dessa criança. E aí então, até os 6, 7 anos, ele cria fantasias na cabeça dessa criança, para que então essa criança seja uma multiplicadora também de problemas, de iniquidade, e daqueles que vão desonrar os pais, porque os próprios pais já desonrou os filhos, e que já vem errado lá de trás. E o negócio está tão feio, que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha verdadeiramente muita paciência como Ele tem, e eu sei que os tempos são difíceis, e eu digo que para alcançarmos tudo isso, precisa de disciplina, precisa de busca, precisa de amor, precisa de reconhecer, e precisa, queridos, de muita humildade, precisa, muita humildade, e nós não temos, parece que está cada vez pior o negócio, nós temos sido muito arrogantes, muito soberbo, muitos donos da verdade, e na verdade, o único que tem a verdade é Jesus, porque aliás, Ele é a verdade, só Deus é a verdade. Então Jesus fala, vinde a mim, Mateus 11, se não falha a memória, tá? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. E eu digo assim, vós todos que estáis com traumas, vinde a Jesus. Aí ele diz assim, porque eu sou manso e humilde de coração. E ele fala, e aprendei de mim. Jesus está falando, aprendei de mim. Então, eu confesso que estou aprendendo cada dia mais de Jesus, e eu espero que através desse canal e dessas mensagens, você esteja aprendendo também mais de Jesus através de mim, porque ele tem que usar alguém para falar, não é? Que nós todos possamos aprender mais de Jesus, a sermos humildes e reconhecer que só estamos aqui, vivos, ainda mesmo com esses problemas, mas com esta oportunidade de sermos salvos e libertos por causa da misericórdia do Senhor, e que assim seja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu peço ao Espírito Santo que ilumine essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse solteiro, esse casado, essa pessoa viúva, esta mãe, este pai. Você que está com esse trauma, não sei qual é o teu, mas esse trauma, eu tenho certeza, Deus é o mais interessado a te livrar dele. E eu sei que, enquanto ele estiver aí, o inimigo fica te atormentando, às vezes você fica sem dormir, às vezes você tem que tomar muito remédio, às vezes é o estresse, às vezes você tem insônia, então você tem que ir para médico, e aí depende de remédio. Aprenda a depender do Espírito Santo. Sei que muitas coisas que nós fazemos e cometemos não é fácil, mas aquele que tem a palavra, aquele que tem verdadeiramente o Espírito Santo, queridos, pensa, não foi fácil para Davi se restaurar quando ele adulterou, quando ele matou Urias, quando ele depois perdeu o filho que ele teve com Betseba em adultério. Não foi fácil, mas porque ele conhecia Deus e ele também pecou em outras questões, ele disse assim, porque Deus falou para ele, quando ele contou, né, ele fez ali a contagem de quantas pessoas tinham, aquilo era pecado, né? O anjo do Senhor veio e falou assim, ó, escolhe 3 situações suas que você vai ser castigado, né? Em quais delas você quer ser castigado, né? Quer que eu venha te ver, porque Deus não inocenta o pecador, né? O culpado. Então, eu lembro que Davi, ele escolheu cair na mão de Deus do que cair na mão do inimigo ou em outra situação, porque ele sabia que ele, estando na mão de Deus, Deus era rico em misericórdia e rico em perdoar, e ele sabia que a única pessoa que pode verdadeiramente nos corrigir na medida certa é Deus, porque ele sabe chegar na medida certa sem matar a pessoa, sem prejudicar mais do que ela já está. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é Pai e Deus, ele é rico em misericórdia e em perdoar, porque as suas misericórdias chegam a 1000 gerações e aí vai, tá? Então que Deus abençoe você ricamente, que o Espírito Santo dê
mais graça, mostre para você o problema, a origem pela qual você está passando, confesse e tenho certeza, não há nada impossível para Deus e o Espírito Santo está aí para te ajudar e para me ajudar. Deus abençoe, me acompanhe, se inscreva no canal, divulgue esta mensagem, envie em todas as suas redes sociais e se você que já é inscrito não tem recebido os meus vídeos, o que tem acontecido? São 82 mil inscritos, graças a Deus. Então, alguns estão cancelando e já se inscrevendo, aí aperta no sininho em total e dá um joinha, porque com isso você começa a receber de novo, porque nessa trajetória eu não sei o que aconteceu, mas você tem que clicar no sininho, personalizar, clicar em total. Se não continuar recebendo, cancele a inscrição, mas não esqueça, já se inscreva de imediato para que você receba os próximos vídeos e as próximas mensagens que Deus colocar no meu coração. Hoje é exatamente dia 24/3, estamos aí no momento de coronavírus, é um momento ainda que é uma das pestes, então tudo isso é um sinal de que Jesus está voltando. Então fique firme, ore e se prepare, porque nós não vai demorar muito, logo logo vamos nos encontrar com o Senhor e é a vontade de Deus que vocês sejamos aprovados. Mas enquanto não chega esse dia, acredito que ainda pode demorar alguns anos, mas possivelmente seja na nossa geração, mas é muito bom vivermos em paz até a volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que assim seja, que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.